apoio dos amigos que nos envolvem, que nos auxiliam nesse trabalho, que todos nós possamos nos sentir abraçados, confortados pela espiritualidade amiga. E mais uma noite de reunião, que a chuva espanta, né? Nos espanta os encarnados, mas a emoção da mensagem, a vibração do ambiente se faz presente. Isso ninguém tem dúvida, né? Então, nessa noite, nós vamos convidar aqui as nossas companheiras, como a Deltaíra, a Camila, elas estão aqui para dar um recado, fazer um convite no seminário que terá aqui em nossa cidade. Então, nós vamos passar para elas o microfone, depois faremos a prece. Boa noite a todos. Bem, Maria Caíra e eu estamos aqui como responsáveis pelo Departamento de Eventos da USE Intermunicipal de Carnavalópolis. Nós viemos aqui convidar a todos para um seminário que vai acontecer dia 5 de junho, sábado que vem, na Pátria do Evangelho, na Miei, com o Rafael Siqueira. O Rafael Siqueira é um morador do céu, né? Já bem renomado, já vai há muito tempo, ele é de Niterói, ele tem programa semanal na web Rádio Fraternidade, que é de Uberlândia. Ele é cria do Raul Teixeira, tá? É um morador que está muito em ascensão. Nós tivemos esse ano lá no céu, em Uberlândia, e convidamos ele para vir aqui. O tema do seminário vai ser amor, tá? Para quem não o conhece, entre no YouTube, eu passo também para a Terezinha alguns links dele. Vocês vão gostar muito, ele é muito amoroso, ele é muito estudioso, de muito conhecimento, uma pessoa muito dedicada ao espiritismo. E tudo que ele faz com muito amor. Então, assim, estamos aqui convidando a todos, espero que todos compareçam lá no dia 5, tá? Estaremos esperando todos vocês. E o tema vai ser amor, né? O tema é amor. Então, nós agradecemos, né, nossas companheiras, a Cair, a do André Luiz, da Brasilândia, a Camila, lá do Kardec, e são, né, membros da USE, que estão fazendo essa divulgação desse seminário muito importante, né, para a nossa cidade. Esse rapaz é uma sumidade, é uma bênção ouvi-lo. Então, vocês podem ouvir as lives dele também, no YouTube dele. E vale a pena, realmente. Então, elas estão fazendo essa divulgação, vão deixar conosco também, mais panfletos que a gente vai distribuindo aí até o dia 5, né? Então, dá tempo para todos se programarem para poder participar, ok? Então, nós vamos convidar, aproveitando, né, a companhia das nossas irmãs aqui, nós vamos convidar a Deltaíra para que faça a nossa prece de abertura aqui nesta noite. Confiantes no amor de Deus, nos sentimos seguros, equilibrados, tendo a certeza de que nunca estamos sozinhos. Estamos aqui nesta noite de bênçãos por um só objetivo: é fortalecer a nossa sintonia, unindo assim de coração e pensamento as nossas melhores vibrações de amor, de respeito, dando a nossa pequenina contribuição para os nossos irmãos que estão passando por dores e incertezas neste triste cenário de guerra. Te pedimos, Jesus, que é o governador do nosso planeta, que possa, na fagulha do seu amor, envolver esses líderes mundiais, para que possam repensar, se conscientizar e fazer a escolha pela paz, porque somos filhos de um mesmo Pai.
de que nosso lindo planeta azul possa ser livre de fronteiras, de muros de cerca, e que neste momento todos os habitantes da Terra possam receber a tua luz, Senhor. Muito obrigada. Gratidão por todas as bênçãos. Que assim seja. E após essa belíssima prece que a Maria Thaís nos trouxe, nós temos também a alegria imensa de recebermos aqui nesta noite o Luiz Cláudio, que é o responsável por nos trazer a mensagem do Evangelho, da doutrina, aqui em nossa casa. Luiz Cláudio, todos já conhecem, ele é dos meios espíritas, é um grande trabalhador aí nas mídias espíritas, então, ele, atendendo ao nosso convite, sempre deixou também os seus compromissos, né, das casas que ele vai, para estar aqui conosco nesta noite. Então, uma alegria muito grande. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente aqui nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, trazendo para nós outros que nos interessamos pelo seu Evangelho de luz, a paz de consciência, a lucidez espiritual, o discernimento e o bem-estar conosco mesmo, por nos esforçarmos nessa abençoada etapa da nossa vida eterna, em fazermos o que melhor pudermos fazer. Agradecer a direção da casa por mais uma vez nos convidar para aqui estar. Estamos aqui com muita alegria para simplesmente transmitirmos as mensagens que nos foram trazidas pelo mundo maior sob a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar como agir, como andar, como pensar, de forma que possamos caminhar com a luz infinita do Pai Celestial. Nós vamos falar um pouquinho hoje do próximo, né? É fácil de falar do próximo, né? A gente pensa no próximo, tem várias orientações da doutrina espírita que nos mostra quem é o próximo, né? Mas nós vamos nos atentar um pouquinho mais perto, né? Ante o próximo, mais próximo. Apertou um pouquinho, né? Porque se o nosso próximo, por vezes, nós temos alguma dificuldade em definir quem é o nosso próximo mais próximo, né? É sobre isso que a gente vai discorrer o tema, que está no livro Doutrina Espírita, no seu item 11, que é livro esse que tem autoria de Chico Xavier e é elaborado pela espiritualidade de André Luiz e Emmanuel. Então, as mensagens ímpares são de Emmanuel e as mensagens pares são de André Luiz, André Luiz e Emmanuel, que vão tirando das obras básicas as orientações para que nós possamos, nos olhando firmemente dentro da nossa consciência, não alegarmos em nenhum instante ignorância de conhecimento, não é? Porque o conhecimento está à nossa disposição. E quando ele nos chega, não é à toa, não é por acaso, necessário se faz intimamente que nós o aproveitemos e possamos colocar em prática, o que já torna um pouquinho, digamos assim, necessário evitarmos esforços de mudanças que não são fáceis para nenhum de nós, mas o caminho está traçado. Emmanuel retira da questão 918 do Livro dos Espíritos tudo que ele vai nortear esses nossos comentários, né?
na pergunta diz assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espiritual? Que sinais? Então Kardec pergunta ao Espírito de verdade, né, por que sinais nós vamos identificar entre nós encarnados, primeiramente, né, vamos falar de nós que aqui estamos, né, aquele espírito preocupado em se elevar na hierarquia espiritual. Quais são os sinais que nós damos? Que tipo de mensagem levamos? Qual é o nosso comportamento? De que forma encaramos o nosso próximo mais próximo? Esse é o tema, não é? Então veja que Kardec, na sua sabedoria, trazendo a luz da purificação espírita para nós outros, né, faz essa pergunta, né? E a resposta do Espírito de verdade é muito simples, né? Reconhece-se esse espírito preocupado com a sua evolução espiritual quando ele pratica a lei de justiça, amor e verdade. Pronto. Resumimos tudo. É difícil entender a doutrina espírita? Não é, né? É difícil entender o Evangelho esclarecido, ampliado, né, exaustivamente pela doutrina que nós abraçamos? Não. Entender não é difícil. Praticar é uma outra história. E por isso nós estamos aqui, né? Como disse a Teresa, com chuva, sem chuva, né? Nós estamos aqui, presentes nesta casa, que se abre as portas para todos que vierem. E recebemos aqui, com certeza, muito mais do que nós imaginamos, né? E aí Emmanuel vai dizer, né, tirando o texto da pergunta do Livro dos Espíritos, né, esse título ante o próximo mais próximo. Então, que sinais que nós vamos dar para provarmos na prática que estamos comprometidos verdadeiramente, não é com o outro, conosco mesmo, na nossa evolução espiritual. Nós, na nossa vida cotidiana, somos reconhecidos e conhecidos pelas pessoas através do nosso comportamento, da nossa forma de agir, da nossa forma de falar, da nossa conduta, digamos assim, aquilo que representamos na sociedade. Então são os sinais que nós damos. Então, encarnados, os sinais são os nossos comportamentos. E quando estivermos desencarnados, nós damos sinais também? Damos sinais. E nós não precisamos mostrar para ninguém. O nosso espírito vai dizer: olha lá como é que ele é, está tudo marcadinho, gravadinho, não é? E além da nossa vibração que nos leva a locais, sejam quais forem, aqui na matéria ou no mundo espiritual, equivalentes àquilo que nós estamos vibrando dentro de nós. Então, Emmanuel vai nos dizer, né, a respeito dos sinais que nós vamos emitir em algumas atividades que nós somos chamados a realizar espontaneamente. Então ele começa falando do aconselhamento. Ora, nós espíritas somos muitas vezes vistos, né, como pessoas que têm algum conhecimento, digamos assim, não é melhor, mas diferente de ver a vida do que outras correntes religiosas. Diferente, não quer dizer melhor, não é? Talvez um pouco mais de esclarecimento acerca das dores em especial da vida e em especial das nossas responsabilidades. E muitas vezes somos chamados a aconselhar as pessoas, não por acaso. Estava semana retrasada no meu comércio, na hora do almoço, no domingo, passei lá para fazer uma atividade de sustentar os meus bichanos, colocar ração para eles, uma semana do almoço. E de manhã não tinha dado tempo. E um rapaz se aproximou de mim e perguntou: você é da Vermelha, né? Eu falei: eu sou. Mas a gente não é especificamente de lugar nenhum, né? Nós somos de todos os lugares. Mas enfim, me conhecia de lá. E falou assim: você
professa a doutrina espírita? Eu sim. Eu, com muita convicção, e graças à doutrina espírita, hoje eu não estou encarcerado ainda. Né? E ele falou assim: é porque hoje faz um ano que eu perdi meu filho. Um semblante muito triste. Segundo ele, vinha da missa de um ano de falecimento, desencarne do filho, e estava realmente muito baqueado. Enfim, ficamos lá conversando algumas coisas, e essa conversa durou 1h30, para vocês terem uma noção. Então, nós outros, às vezes, somos vistos como apoio e amparo a muitos daqueles que enxergam em nós alguma necessidade. E quando nós formos aconselhar, Emmanuel diz assim: ó, aconselha, mas esquece o sarcasmo, esquece a ironia, porque por vezes aconselhamos pessoas, e vou até um pouco mais longe, até na nossa família, com a qual temos mais liberdade e, por consequência, menos respeito, muitas vezes, do que devemos respeito com aquele que, entre aspas, não é do grupo familiar. E por vezes aconselhamos 1, 2, 3 vezes e somos irônicos, sarcásticos, dizendo: mais uma vez você veio procurar para me falar desse assunto. Muito bem, quantas vezes eu já te falei, eu disse que isso ia acontecer, você não acreditou, você não cumpre, você não tem força de vontade, né? Você fica simplesmente na palavra. Ora, quem vem buscar o conselho, vem buscar uma orientação, um levantamento, e não uma humilhação, um peso, uma cátedra de indicativos negativos que a pessoa possa ter. Você quer conselho para você levar o seu pensamento, para você ganhar um encaminhamento positivo. E ele diz assim: quando nós aconselhamos, nós normalmente perguntamos. Então ele diz assim: indaga, mas controla a própria curiosidade. Muito bem, né? Nos atendimentos paternos, que são normais nas casas espíritas, qual é a primeira orientação? Ouvir mais. Deixa a pessoa falar, deixa ela se abrir. Dê a liberdade para que ela ganhe a confiança de que você está atento em ouvi-la verdadeiramente, com o interesse genuíno de orientar na hora certa. Por vezes nós nos perdemos nas perguntas, querendo nos imiscuir em atividades particulares que não nos dizem respeito. Na curiosidade desnecessária, que muitas vezes tem uma indicação da nossa parte de pequenez e interesse segundo. E aí nós ficamos futricando, perdão a palavra, a vida alheia com curiosidades que não servirão para nada. Não, servirão. Para quê? Para montar na nossa mente a imagem daquela pessoa que nós fizemos através da curiosidade desnecessária. E essa curiosidade desnecessária, muitas vezes, é uma isca que nós mordemos e aquilo vai ficar na nossa mente. E nós vamos ficar ligados na pessoa. Porque descobrimos algo que nos chamou a atenção e que não é da nossa conta, no sentido de aconselharmos fraternalmente, como nos orienta a doutrina espírita. Tá certo? Então, quando formos buscados por alguém em necessidade, seja ela qual for, que nós saibamos aconselhar dentro dos ditames evangélicos, tal qual o Senhor Jesus fazia, sem ficar curioso com a vida dele. Visto que, segundo um velho ditado, meu mesmo, eu não dou conta nem da minha vida, e da vida alheia.
São ditados que todos nós conhecemos naturalmente, não é? Então, evitarmos entrar em detalhes que não são necessários traz para nós saúde mental. Como disse, muitas vezes são mistas. Eu falo isso de experiência própria, que depois ficam mentalizadas em nós, e aí para sairmos deste campo vibratório, às vezes dá trabalho. Dizer aqui também, trabalha, mas não se incomode a sombra do anonimato. Que sinais nós estamos dando no trabalho? Eu quero trabalhar na casa espírita, mas eu preciso que as pessoas valorizem o meu trabalho, enxerguem que eu estou lá, saibam que eu faço aquilo, que eu participo da sopa, que eu participo de uma orientação de estudo. Eu não quero anonimato, eu quero aparecer. Quando, na humildade que o Senhor Jesus nos ensina, deveríamos nos conter ao máximo, não é? Fazer a caridade desinteressada, a alma dos espíritos, não é? Fazer a caridade desinteressada, nós vamos nos acostumar ao trabalho anônimo. Mas, peraí, eu não posso dizer para alguém que eu faço uma atividade assim? Pode. Eu não posso ir lá doar sangue e postar uma foto que eu estou dando sangue, missão cumprida? Pode. Depende da sua intenção. Se a sua intenção é ganhar likes, views, vou falar na linguagem dos jovens, na linguagem da internet. Ela é uma intenção que muitas vezes pode invalidar o seu ato caridoso. No livro Fonte Viva tem uma das mensagens que Emmanuel nos diz que nós precisamos nos acostumar aos pequenos servicinhos. Eu quero ser grande, eu quero ser médico. Eu passei uma etapa na minha vida muito complicada, há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, uma fase de depressão, que alguns aqui sabem, muito profunda, difícil, e eu, naqueles momentos, eu dizia assim, eu não gosto de falar, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo errado, não é um exemplo certo, não. Eu dizia assim, eu quero ser médico. Eu trabalho na mediunidade, eu quero ser médico, porque a gente fica fragilizado, por consequência, você fica mais, digamos assim, suscetível de orientações e informações que vêm do mundo espiritual, boas e ruins, né? Então, quer ser, porque o médium aparece. Olha aí, qual é a intenção? Vaidade, não é? Então, acostumar-nos a realizar as atividades todas no campo profissional, trabalho, e as atividades de levantamento, conhecimento, abençoadas na casa espírita, no anonimato. Se possível, no anonimato. Mas se eu não posso servir de exemplo, alguém pode. De que forma? Faça as coisas com a simplicidade que você deve fazer. Pronto, você já é exemplo. Não precisa mais nada. Então nós temos ainda conosco esta sensação que vem do orgulho, naturalmente, de que quando realizamos algum tipo de atividade benemérita, solidária, fraterna, que alguém veja, esquecendo-nos muitas vezes, não intencionalmente, mas por conveniência e por hábito, que quem tem que ver, está vendo. Que quem analisou a nossa vida para esta abençoada encarnação, está vendo. E que nós precisamos ter a consciência tranquila do que se estamos fazendo dentro daquilo que pede-nos já aquilo que podemos realizar, está tudo tranquilo. Continua Emmanuel nos dando revelações dos sinais que nós vamos emitindo, né? Prega, mas governa a própria língua. Prega, mas
mais governa a própria língua. Nós, que nos arvoramos a trazer textos para a interpretação de todos, na função de distribuidores de conhecimento, nada além disso, distribuidores de conhecimento, pregamos aquilo que está nos evangelhos, nas obras básicas e nas obras sérias da doutrina espírita, nada além disso, porque não nos cabe, na nossa opinião, emitir nenhum juízo diferente daquilo que aqui está interpretado. Não é? Então, quando nós formos pregar, que nós governemos a nossa própria língua. Porque nós já, em algum tempinho que nós estamos na doutrina, em alguma experiência de vida, já vimos pregações de oradores espíritas que descambaram para o campo pessoal, para campos que não devem ser discutidos dentro da casa espírita. Então, quando formos falar na casa espírita, o cuidado tem que ser redobrado, de forma que aqui estejamos tratando os assuntos que devem ser tratados. No particular, no atendimento, na entrevista, obviamente, os assuntos podem ser tratados. Então ele diz: prega, mas governa a própria língua. Saiba o que você está falando. Isso vale para dentro da casa espírita apenas? Não. Vale para a nossa vida cotidiana. Porque aquilo que eu falo, que vem do meu pensamento formado, que eu verbalizo, ele está demonstrando o sinal do que é que eu tenho dentro de mim. Porque o Senhor Jesus nos disse, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é uma grande realidade. Algumas pessoas dizem: não, mas tem hora que eu falei sem pensar nisso, o coração está cheio de impulsos negativos. Aí você fala sem pensar. Aí você agrediu, você machucou, você rebaixou. Então, o nosso pregar, ele é um pregar no sentido de termos equilíbrio naquilo que nós falamos, nas nossas conversas cotidianas, seja onde nós estivermos. Aquele que tem posição de mando, de poder transitório, mais cuidado deve tomar ainda. E aquele que está na posição, no momento transitório também, de ser orientado, também precisa colaborar. São Francisco de Assis dizia aos seus seguidores: vai, pregue, pregue. Se precisar, use as palavras. Percebem a grandeza da frase? Quer dizer, o nosso evangelho, os sinais que nós vamos emitir, são esses que nós estamos propagando, atuando, ativando e realizando no nosso dia a dia. Sinais esses que são percebidos por nós encarnados e são sentidos pelos desencarnados. Aí no trabalho mediúnico, você vai participar do trabalho mediúnico, Aí você está lá todo pimpão, desculpa a palavra, todo bonitão, de orientador, de sustentador, ou de doutrinador. Aí o Espírito fala assim: você é assim, assado. Você fala assim: isso que verdade, hein? Aí se é um doutrinador, orientador um pouquinho mais arrogante, pode não aceitar a informação, que por vezes é verdadeira. Por vezes não, às vezes é só para desestabilizar o trabalho, ou o orientador. Porque eles sabem quem nós somos, conhecem as nossas vibrações. Às vezes pensamos que estamos escondendo de alguém alguma coisa que pensamos, que sentimos, que alimentamos em nós. É um erro, A nossa volta está uma nuvem de espectadores, Dizem aqui: cooperar, mais forte a crítica. Ora, cooperar faz parte do nosso cotidiano, ao menos poderia fazer. Vamos para a palavra deveria, poderia fazer parte do nosso cotidiano. Mas quando você for cooperar com alguém, ajudar, orientar, ensinar,
Faça isso sem criticar. Dizia para um companheiro um tempo desse, estava lá, todo, digamos assim, orgulhoso de algumas coisas. Eu falei: parabéns, você conseguiu, isso é muito legal, muito bacana. Não. Uma coisinha apenas que eu vou dizer: não se esqueça dos que te ajudaram no caminho. E faça a mesma coisa no seu caminho para frente. Então, coopere sem críticas. Porque na hora de cooperar, é hora de você auxiliar. É hora de você dar o seu talento, compartilhar o seu talento com o outro. Não é hora de você criticar. Vou te ensinar mais uma vez, hein? Mas pelo amor de Deus, você parece que não aprende, você não presta atenção. Porque você faz assim, você faz assim. Dependendo da forma como você vai falar, pode ser válido. Dependendo da forma como você vai falar, você não vai cooperar de forma nenhuma. Uma certeza que nós temos, que nos alegra muito, é que dentro da casa espírita isso não acontece, né? Todo mundo coopera e não tem críticas, né? É tudo tranquilo, né, Tereza? É um sossego, né? Aqui nós já aprendemos aqui dentro, não pode criticar, né? Eu não fico olhando o que o outro faz ou deixa de fazer, né? O que nós estamos fazendo, ficamos comparando com o outro, nós estamos carregando o piano aqui. E no nosso trabalho, e dentro da nossa casa? Como é que nós agimos? São os sinais, né? Que Kardec pergunta a respeito de verdade. Né? Então, dentro da nossa casa, nós estamos cooperando sem criticar. A toalha está lá, né? Exemplos bobos, ela está lá em cima da cama. Você vai lá, tira, põe no lugar certo. Então, primeiro você critica, xinga, destaca, aí você pega a toalha, joga no chão, falando: não vou tirar, é você que tem que tirar, porque é sua obrigação. Percebe? Então, no nosso cotidiano, dentro das orientações que nós recebemos nas obras da espiritualidade, né, e da doutrina, não há muito o que fugirmos da boa prática. Né? Diz ele aqui: chora. Nós choramos? Choramos sim. Mas estuda a razão das próprias lágrimas. Há muito pranto formado pelos quistos da malquerência ao calor da discórdia. Qual é a razão do nosso choro? Se nós formos voltar, né, e olharmos, se não me engano, no capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, né, que são as causas, né, das nossas dificuldades, que todas elas têm origem em nós mesmos. Quem é que deu causa a isso? Eu estou chorando hoje porque eu discuti, como diz Emmanuel aqui, né, nas malquerências e nos quistos da indiferença e da discórdia. Eu discuti, humilhei, xinguei, estatei, pela minha boca saiu o que estava cheio do meu coração naquela hora: raiva, rancor, vontade de desgranar, de agredir. Muitas vezes isso acontece. Aí você chora. Então, observar qual é a razão do nosso choro é muito importante. E aqui ele fala do choro, é o choro da alma, é o choro sentido, é o choro verdadeiro, é aquele que nos machuca. Mas, dentro da orientação evangélica, tudo é ensino, nenhuma oportunidade é perdida, se assim desejarmos. Identificar o motivo do choro, nós possamos corrigir, refazer, recompor, reunir, unir novamente, de forma que aquele choro seja para nós um motivo de alavancagem e elevação espiritual. Porque chorar, muitas vezes nós vamos chorar sim, mas que o nosso choro não seja aquele choro destemperado, de desalento, descontentamento, de nos acharmos vítimas da sociedade, deserdados da vontade divina, porque Deus nos conhece, Deus esqueceu de mim, já se viu, porque o fulano, porque a fulana, e eu. E no campo da comparação é o pior campo que nós possamos entrar, porque nós somos muito diferentes, não é? Ser enérgico, mas brando ao mesmo tempo. Como é que a gente é enérgico e brando ao mesmo tempo? Vinde o Senhor Jesus.
Ele era enérgico? Sim. O que é ser enérgico? É ser duro, cruel, falar alto? Isso é ser enérgico? Não. Ser enérgico é ser convicto dos seus princípios, daquilo que você está buscando. Isso é ser enérgico. Apareceu algo que foge dos princípios que você está assimilando, se esforçando para manter, e eles aparecerão por força da providência divina, que muitas vezes traz ao nosso campo de atuação questionamentos de outros, comportamentos de outros, para nos testar se nós somos enérgicos conosco mesmo na momento. Peraí, eu preciso desistir disso. Eu preciso pensar sobre isso. Não posso me deixar levar. Ser enérgico. Vocês viram um político que foi lá no posto e fez lá umas considerações. Eu fiquei olhando bem para ele assim, aquela cara de quem diz assim, né? O meu sinal foi bem claro. Ele falou assim: você não gostou muito dessa conversa, né? Eu falei: como é que eu não gostei? E aqui, essa conversa, para mim, não faz sentido. Ele pode fazer para vocês, para mim não faz. Desce tem forma de bravo. Não, eu não sou bravo. Eu não equivo. Porque eu não grito com ninguém, não procuro não estragar ninguém. Mas eu tenho as minhas convicções. E aí eu sou enérgico comigo mesmo. Porque se eu não for enérgico comigo mesmo, como eu disse no começo aqui, eu já estaria encarcerado há muito tempo, preso. Então, ser enérgico mais plano. Precisa dizer sim para uma pessoa, diga sim. Precisa dizer não, diga não. Se for possível, explique os motivos. Olha, não, porque isso é assim, fora desse determinados princípios, é ilegal, não é bacana, vai prejudicar a maioria. Pronto. Não precisa agredir ninguém. Não precisamos agredir ninguém, de forma que possamos nos pontuar nos princípios que nós estamos abraçando, não é? Sofre, mas espera e confia. As provações da maneira das nuvens são mortes no caminho. Sofre. Quem não sofre? Todos nós temos momentos de sofrimento, dificuldades. Mas a doutrina espírita tão rica em ferramentas para nós todos, que ela nos traz o porquê do sofrimento, nos explica, nos mostra, entendemos a dor, e entendendo a dor, ela nos modifica para melhor. Está aí a elevação espiritual, que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Nosso sofrimento, e o que é o sofrimento? Sofrimento nada mais é aquilo que nós não aceitamos. Aí eu sou. Não ganhei na Mega Sena esse fim de semana, 130 milhões. Estou em estado de sofrimento. Fui olhar, ganhei R$12 na moto fácil. R$12 pagou a moto. Quantos sofrem? Que ficam jogando, ficam viciados nesses jogos, e aí não dá nenhuma crítica da minha parte. Mas sofrem, porque não aceitam a condição que têm, não aceitam o momento da sua vida, não aceitam que a prova venha, como diz aqui. As provas virão para todos nós, e elas devem ser abençoadas na nossa vida, porque elas vão nos educar. A orientação, a inspiração maldosa que vem, também é uma forma de sofrimento para nos educar. Quem são os nossos professores? São os nossos obsessores. Estão de olho na pedra, esperar escorregar, ele escorregar a pedra. Porque eu sei aonde eu posso ficar. Se você trabalha numa atividade profissional qualquer, e você tem um chefe durão, você dá moleza para o chefe? Dá nada, né? Falei, se eu escorregar, ele pega, espera. Está de olho em mim aqui, ó. Estou na corda bamba. Então, tudo é educativo, tudo merece o nosso agradecimento, como nos diz Paulo, né? Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Porque tudo tem a mão de Deus, a sua providência, a sua sabedoria,
para que nós possamos nos elevar na hierarquia espiritual. Mas isso exige esforço, empenho, dedicação, autovigilância, oração. Senão, vamos continuar sofrendo por não aceitarmos determinadas circunstâncias que eventualmente acontecem na nossa vida. Ajuda, mas indistintamente. Aqui eu vou lembrar, né? O tema é ante o próximo mais próximo. Quem que eu vou ajudar? Quem é meu próximo mais próximo? Ele fala para ajudarmos indistintamente. O próximo mais próximo é aquele que está perto, necessitando de um auxílio. Não importa se eu conheço, se eu deixo de conhecer, se é da minha família, se for do meu time, se é da minha atividade religiosa, se eu viro bem na rua, não interessa. Não importa isso. Quando você for ajudar, ajude indistintamente, não importa quem seja. Ou o que seja. Se você pode, faça. Não perca tempo. Porque aquela oportunidade, ela não vem por acaso. Ela não vem por acaso. Na nossa vida as coisas não acontecem por acaso, não. Elas são direcionadas para nós, de forma que nós possamos dar a nossa contribuição, não é? Então ajuda indistintamente. Ele diz aqui, ó, os seguidores do excelso mestre são todos irmãos na consanguinidade sublime do amor. Como eu gostaria de entender e aceitar isso de uma forma mais plena. Que nós somos todos uma mesma família universal, do consanguíneo amor universal. Quando nós entendermos isso, não é aquele irmão que a gente tem dentro da família que a gente exerce ele, não, né? A gente não quer nem ver. Não, é irmãos na fraternidade. O Senhor Jesus veio nos ensinar, né? Então, que nós possamos, né, ajudar indistintamente quem quer que seja, né? Aí ele diz assim, ante o próximo mais próximo, sintamos-nos sob as bênçãos do Criador, na certeza de que todas as criaturas existem e crescem interligadas no abraço universal da fraternidade. Não há outro caminho que não seja a prática do amor fraternal. Em qualquer instância do universo, você vai se identificar com qualquer tipo de espírito, em qualquer grau que seja, se você for praticante do amor fraternal. Em qualquer lugar. Porque o amor fraternal é o que move o universo. E se nós estamos aqui para aprender a praticar esse amor fraternal, através dos tempos, das experiências, e vamos nos desligando de coisas desimportantes e nos ligando às coisas importantes que Jesus veio nos ensinar e a doutrina veio acabar de confirmar para nós outros, nós vamos naturalmente praticar o amor fraternal. A quem quer que seja. Aonde nós estivermos, dando os sinais de que nós estamos realmente preocupados, no bom sentido, sem peso, sem ser uma autocobrança punitiva, mas apenas uma lembrança de que nós podemos. E se eu posso, por que não vou fazer? Porque eu não vou gastar um minuto da minha gentileza com aquele que está exasperado? Porque eu não vou gastar um minuto da minha atenção com aquele que está necessitado? E gastar atenção e gentileza não custa nada. Não precisa ter posses materiais nenhuma, absolutamente nenhuma. Apenas bom ânimo e boa vontade, não é? Partamos da semente a seara, através da esperança e do trabalho, para atingir os frutos máximos da evolução que o Senhor espera de nós. Partamos da semente a seara. Chega de moleza,
Não dá mais. Saiamos do ponto de partida nosso, quando fomos criados simples e ignorantes. Olha onde nós já estamos. Na compreensão que nós já temos. Então é tempo de atividade, de trabalho. André Luiz nos fala que o espírito precisa estar em movimento. Sempre. E o movimento do espírito é a prática do bem. É o sinal que ele vai dar. É o que ele vai representar para aqueles que estão à sua volta. É a prática do bem. Então vamos sair do campo da eu sou uma sementinha, eu preciso germinar. Não, nós já temos muitas virtudes que precisamos praticá-las intensamente. Muitas virtudes. E elas vão a cada dia mais florescendo e diminuindo as nossas sombras. Quando ele nos fala, da esperança e do trabalho, para que nós possamos alcançar os frutos ótimos da elevação espiritual que o Senhor espera de nós. Como dissemos, se o conhecimento vem, você guarda ele para você e não utiliza como ferramenta de engrandecimento moral, espiritual e intelectual, o que você fez dele? Nada. Serviu apenas como arquivo morto, porque você não produziu nada. É o talento que você recebeu e que você, por receio, por inércia, por ociosidade, por preguiça, errou. Aí diz aqui: demandemos a vanguarda com os lábios cheios de compreensão e alegria, entoando o hino triunfal da vontade constante, trazendo à memória a palavra de Jesus nas páginas contagiosas do Evangelho. E aqui eu fiz uma anotação, quando ele diz aqui, partamos da semente seara, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, leiam. Aquilo é de um estímulo tão grande. Leiam Missão dos Espíritos, em especial. Missão. Lá tem um capital de incentivos e motivações que nós precisamos ler todo dia, para tirarmos de nós o medo, tirarmos de nós a ociosidade, tirarmos de nós a inércia e partirmos para trabalho. Então, capítulo 20, eu adoro esse capítulo. Então ele diz assim, voltando: demandemos a vanguarda com os lábios borbulhantes de compreensão e alegria. Alegria, compreensão do outro, do nosso próximo mais próximo. Alegria por podermos estar na posição que nós estamos, não importa qual seja ela. A luz do Evangelho é luz de alegria. Não há notícia ruim no Evangelho, não há notícia ruim na doutrina espírita. É de alegria. Mas eu estou no sofrimento. Alegre-se pela sua dor, porque você é um dos eleitos do Senhor. A dor é enviada aos eleitos do Senhor para te fazer mais forte. Não é para te enfraquecer, te humilhar, não, é para te fazer mais forte, mais ativo, mais atuante, para você sair daqui e chegar no mundo espiritual com o perispírito que vai chegar a doer os olhos dos nossos mentores de tanta luz. Por que não? Não é? Aí ele diz assim, trazendo à memória a palavra de Jesus nas palavras contagiosas do Evangelho, quando ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me saciastes, estive nu e me vestistes, estive enfermo e prisioneiro e me visitastes. Percebem? Fazemos uma visita a um enfermo conhecido? Fazemos uma visita ao vizinho necessitado? Auxiliamos e cooperamos alguém no trabalho sem questionar, sem criticar? Aconselhamos com o coração? Perguntamos para saber onde dói? Com amor? Com interesse genuíno? De poder auxiliar? Então, aqui no Evangelho, nessa passagem,
tudo aquilo que nós temos capacidade de fazer. Preocupados, se estivermos, pode dizer no bom sentido, em sairmos daqui melhor do que quando chegamos. E ele diz assim: somente assim atenderemos ao divino chamado, comparecendo diante do Cristo para repetir com os servos fiéis: Senhor, eis-nos aqui, faça-se em nós segundo a tua vontade. É abrir o coração para Deus, é abrir o nosso coração, sem medo, sem medo. Mas eu me comportava assim, eu me comporto assado. O que as pessoas vão dizer? O problema das pessoas. Eu já falei aqui para vocês, eu acho, não me recordo, lá no Ipanema, onde nós temos algumas atividades, uma senhora no estudo evangélico, ela disse assim, fazendo o estudo evangélico, ela falou: depois que eu comecei a vir aqui, eu prometi que eu nunca mais ia gritar em casa. Acho que eu já comentei isso com vocês. Porque aquilo ficou tão marcado para mim, porque você vê que é um esforço que ela está fazendo tão grande, de um hábito que ela tem. E ela disse assim: eu falei, mas o que levou a senhora a essa decisão? Eu falei: eu não posso gritar mais em casa, porque eu aprendi aqui que gritar, que humilhar, que desfazer é uma coisa muito feia da minha parte. E eu prometi para mim mesmo que eu não grito mais em casa. Esses dias, minha filha veio, estava toda nervosa, ela contando, me destratando, brigando, e eu fiquei quietinho. Aí minha filha me falou assim: você não vai gritar comigo? Ela falou: não, minha filha, eu não grito mais em casa nem com você. Percebe a grandeza deste exemplo que essa senhora nos dá? Está lá conosco, ajuda lá. Começou o hino, hoje é ajudante nossa lá. Todos os dias de manhã ela está lá conosco. Tem as suas atividades, tem dificuldades físicas, mas está lá. Quando então a gente vê, né? Senhor, eis-nos aqui, faça-se em nós segundo a tua vontade. Que a gente dê abertura, que a gente queira fazer, que nós desejemos fazer constantemente o bem, como o Senhor Jesus faz. Está lá na Gênesis, na passagem da mulher egoísta, eu vou contar o final. Está lá. Por que aconteciam os milagres de Jesus? Está lá. Por que nós não podemos fazer o milagre de nos reeducarmos, de nos levantarmos de nós mesmos e sermos para os outros, naturalmente, aqueles que querem servir, dizendo ao Senhor: faça-se em nós a sua vontade. E aí nós estaremos realmente promovendo o amor fraterno aonde quer que nós nos encontramos. Esta era a mensagem da noite, ela alonguei um pouquinho. Obrigado pela atenção. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu gostaria de convidar nossos companheiros passistas que ocupam os lugares do salão. O passo acontece, o nosso companheiro Luiz para a prece final. Rogamos ao Mestre querido que nos sustenta espiritualmente, que nesses instantes, Senhor, que a sua luz alcança todos os corações que aqui estão. Possa ela revigorar o nosso organismo físico, levantar nosso ânimo,
consolar as nossas dores, proporcionar a nós outros a alegria de conhecê-lo, de termos a certeza que o Senhor é conosco, que conosco está em todos os instantes, pois disse ao Pai que nenhuma das ovelhas que lhe foi confiada se perderia. Ah, Senhor, precisamos tanto da Tua luz, precisamos tanto do Seu Evangelho em nossas vidas. Ajuda-nos, fortaleça-nos para que nossas disposições morais se modifiquem, que Seu exemplo seja para nós o norte a ser seguido, que a nossa mente, esclarecida hoje mais, possa absorver os Teus ensinos, formando a nossa consciência e dela um comportamento mais equilibrado e sério. Graças te rendemos, Senhor, e pedimos que o nosso coração se abra às suas sugestões amorosas. Agradecemos ao Senhor da vida por mais esse dia de luz, de experiências e de fortalecimentos que nos foram enviados pelo Pai, apenas o bem dele, e que nesses instantes o bem esteja conosco e nós estejamos com ele. Que assim seja, graças a Deus. Luiz, gostaria mais uma vez de te agradecer. Com certeza desde que hoje enfrentou a chuva, o frio, sai daqui revigorado. Com certeza trouxe esses sinais tão importantes, essas lições do Evangelho que o Doutor Espírito nos permite. Eu, se você me der a liberdade, para quem não conseguiu entender, o nome do livro Opinião Espírita, para a leitura. E agora eu gostaria de convidar a todos nossa água santificada, nossos pães que estão hoje no recoberto da clima, todos possam se confraternizar agora. Que Deus nos acompanhe e tenha todos uma semana abençoada.